Hoje a gente vai, através de uma consultoria de interiores, saber o porquê que é tão difícil a gente harmonizar o nosso ambiente com os móveis que a gente já tem. Oi, eu sou a arquiteta Karina e aqui na Salveia Decor a gente sempre fala de decoração de interiores e também dá dicas de compras na internet. Tudo isso para você ter a melhor experiência de compra com a consultoria e assessoria de uma arquiteta online. Bom, já vou ser bem direta nesse vídeo. Eu fui chamada para fazer uma consultoria presencial, porque existem dois tipos de consultoria, né? A presencial e a online. Eu diria que a online é a que mais é feita hoje em dia, por causa da pandemia. O pessoal em casa começou a olhar para as paredes, viu que não tinha nada nas paredes, começou a contratar arquitetos e designers de interiores para dar uma moral ali para ajudar a decorar. Consultoria de interiores, eu até poderia fazer um vídeo chamado Faça Sua Própria Consultoria de Interiores. Mas como colocamos a palavra consultoria, é porque você quer a opinião de outra pessoa. Então é muito difícil você fazer a sua própria consultoria de interiores. Porque se fazendo a própria consultoria de interiores, quer dizer que você mesmo está decorando a sua casa. Inclusive, se você quiser um curso de decoração, tem aqui na minha playlist um curso completo que eu coloquei de graça aqui no meu canal para quem se inscreve, tá? É só se inscrever e assistir as aulas que tá tudo ali na playlist, tá bom? Mas assim, a consultoria justamente é quando você já tem uma noção de decoração ou já tem a noção do problema que você está no seu ambiente e quer uma opinião de um profissional para resolver essa dor, para resolver esse problema. Foi justamente isso que eu fui chamada na semana passada por um cliente aqui da capital de Porto Alegre e eu vou compartilhar algumas fotos pontuais aqui para você. Não vou expor aqui os clientes nem nada, mas eu preciso te mostrar a situação que está esse ambiente. Consultoria também, para quem quer contratar, é feita por ambiente, tá? É bem pontual, é rápida, ela vai direto no problema e ela vai dar dicas em forma de lista mesmo, imagens, listas, referências para a pessoa executar o mais rápido possível. Bom, essa aqui eu vou colocar essa foto aqui que eu quis mostrar a imagem mais geral, assim, do ambiente. Não é um ambiente feio, em primeiro lugar. Não é um ambiente feio. Eu não encontrei ali um local que a gente começaria a decoração do zero, tirando todos os móveis e refazendo. Mas é um ambiente que tem uma série de problemas que exigem do cliente que tenha mais noção de decoração. Tem ambientes por si só que se resolve com poucos elementos. Esse aqui é um dos ambientes que a gente vai ter que colocar alguns elementos a mais para corrigir esse ambiente. Em primeiro lugar, ele é uma sala de estar com um pé direito duplo. Ele tem 4 metros de pé direito e é aquele tipo de sala com o telhado aparente. E o telhado ele faz essa inclinação. Então, de um lado a parede tem 4 metros e de outro lado o telhado desce, fazendo que tenha 2,80 metros. Então, a gente está trabalhando um ambiente tridimensionalmente falando, tá falando com um ambiente com ângulos, né? A gente não pode ignorar esse ângulo do teto e você já vai saber o porquê. Bom, o ambiente ele tá todo branco. O branco em si, por si só, não é um vilão. Claro que o branco, ele traz uma monotonia, mas às vezes não é isso que o cliente quer e não se sente bem, por mais que coloque cores nos móveis. Mas a cliente fala assim, ó, aqui tá tudo bege na casa dela. Tá tudo bege na sala dela. E ela quer dar mais vida, quer dar mais cor pro ambiente, mesmo tendo algumas ressalvas com cor. Eu ainda quero colocar uma cor nesse ambiente, tudo se os clientes concordarem com isso, né? Porque a gente não adianta também colocar, forçar algo que no fim os clientes não querem, um estilo que os clientes não querem, algo que eles realmente se sintam bem. Então essa sala aqui, ela já tem a mobília, inclusive tem mobília até demais, e ela me falou que ela vai doar algumas poltronas, e 2 poltronas que tem ali, e um sofá tipo namoradeira, que eu achei tão lindinho, mas já que ela já vai doar, provavelmente ela já doou, eu até diria para ela ficar com essa namoradeira, e a gente comprar outras poltronas. Ela tem 2 sofás enormes. Basicamente, a sala dela é muito grande. Eu até fiz as medidas dela aqui. Ela deve ter por volta, eu não peguei a medida geral, mas depois ali no programa a gente pega a medida geral, mas ela deve ter por volta de 40 metros quadrados, é muito grande. E a tela engana, porque ela já tem móveis grandes.
Ela já tem 2 sofás de 2,80 m. Duas poltroninhas velhas que ela já vai se desfazer. Ela pediu ali uma sugestão de poltronas. Essa namoradeira, que ela é muito linda e até muitos querem colocar esse tipo de poltrona dupla, né? Poltrona grande, mas não tem espaço. Ela colocou na sala, mas ela colocou de uma forma errada. Parece que ela é muito pequena, mas na verdade ela não é. E lá no fundo, gente, tem uma sala de jantar, que aí encolhe o pé direito para 2,60 e a gente entra numa espécie de nicho para mesa de jantar. É um pouco estranho, mas ao mesmo tempo não é. Ela tentou colocar ali uma intenção, colocando uma parede na cor marsala, é um vermelho com um tomzinho amarronzado, e tem 2 arandelas ali, que eu amo arandelas, mas quase ninguém sabe usar corretamente. Ela tem uma mesa ainda de madeira de demolição, e as cadeiras de jantar já são umas cadeiras mais datadas, tá? Não são cadeiras feias, não é nem a estampa, que a estampa é floral, mas é o design da cadeira que já tá bem datado, tá? Aquela cadeira de 2010, 2015, tendo em vista que eles nem usam a mesa de jantar, né? Eles usam a mesa da cozinha ou um ambiente gourmet, que eles têm um outro ambiente nos fundos. O pé direito é maravilhoso. A gente olha pra cima dessa foto que eu tô te mostrando, eles têm umas aberturas de vidro, elas são em ângulo, muito linda, acompanhando o caimento do telhado. O telhado aparente, eu acho que é madeira de cedrinho. Tem uma viga linda, uma viga que eles até fizeram questão de pintar na textura de concreto para ficar aquela viga industrial passando pela casa. Maravilhosa. Ali no teto também eles me chamaram porque eles não conseguiram resolver a questão da iluminação, que vai fazer toda a diferença nesse ambiente. Eu digo assim que esse ambiente não é nem tanto pelos móveis, mas é pela iluminação, porque eles têm 2 problemas aqui. Essa abertura aqui, esse rasgo que eles têm, ela é linda, só que ela traz um problemão, porque bate sol ali e acaba queimando, inclusive, o tecido. Eles me relataram que acabou desbotando um tecido por conta disso. Então a gente vai ter que resolver isso com uma película, não é nem com cortina, não, vai ficar horrível. Nem com persiana também não. Outro probleminha aqui, na questão de layout, eles têm uma porta linda de correr que dá para uma saleta. Mas ali, não sei se eu tenho foto aqui, eles têm uma janela, um janelão de 4 metros de largura. E ao lado tem uma portinha, que quem olha na foto acha que aquela portinha é a portinha da entrada da casa. Só que não é. Eu vou mostrar isso na planta baixa para vocês. Aquela portinha dá para sacada. Porque no projeto original, que eles construíram essa casa com o arquiteto, tudo, no projeto original, o arquiteto pensou em fazer uma porta de correr em L, abraçando a sacada que tem lá fora. E o que aconteceu? Na hora da obra, dos orçamentos, esse tipo de porta em madeira maciça é uma fortuna, pelo menos aqui na nossa região. Então, eles acabaram abrindo mão dessa porta em L, dessa porta para sacada em L, e fazendo somente uma janela, que ficou aí no janelão grande, e uma porta ao lado. Então ficou muito desproporcional, porque no fim eles colocaram uma poltrona na frente da porta, eles não acessam essa sacada. É uma ilusão também ter sacada hoje em dia. Eu sei que muito cliente gosta de sacada. Na maioria das vezes ninguém usa sacada hoje em dia. Eu já tô pensando nessa porta em cobrir ela com uma cortina mesmo, esconder ela. Não vai intervir com reforma nem nada, mas acho que uma cortina já resolveria. Uma cortina em L. Mas vamos então aqui para a tela do projeto, que daí você vai entender o que eu vou fazer nesse ambiente, tá? Bora, esse aqui é o SketchUp. O SketchUp é um dos programas mais usados aí pelos arquitetos, design de interiores, onde a gente consegue reproduzir o ambiente aqui dentro com as medidas reais e inclusive com os móveis reais, porque tem uma biblioteca de móveis tão vastas que a gente pode ir testando os móveis, porque é um recurso gratuito e a gente pode ficar mudando. E assim, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque tem um designer, tem um arquiteto que parou para desenhar um móvel igualzinho como ele é. O ambiente, ele tem... Então, vamos ver a área dele, né? Vamos ver, ele tem 31 metros quadrados. Eu tinha falado 40, mas ele tem 31 metros quadrados, que ainda é considerado grande. É uma sala de estar, e daí você pode me dizer, mas não tem TV, eles não usam pra nada. Mas esse casal, esses clientes, eles usam mesmo a sala de estar, porque eles recebem
amigos, frequentemente, semanalmente. Eles têm um grupo de estudo da Bíblia, da palavra, é como se fosse encontros da igreja, que semanalmente os amigos, os irmãos estão lá. Então eles precisam de bastante espaço para receber, sem deixar de abrir a sua privacidade. Por exemplo, ao lado, nessa portinha aqui do lado, tem a saleta de TV. Então a gente tem um ambiente de TV ali que já está resolvido, ok? Mas o principal problema deles, que eles me chamaram, é da questão do layout e da iluminação. Então essa daqui é a primeira ideia que eu tive, vendo as fotos ali. Tirei alguns móveis, os móveis que eles não iriam usar, e adicionei móveis novos como sugestão de compra, tá? Eles têm um tapete marrom também, que simplesmente sumiu, ficou invisível, porque o marrom do tapete é da mesma cor do piso, que inclusive é um piso muito lindo, um laminado muito lindo. A proposta é que a gente coloca um tapete novo, um tapete mais aberto, mas também que não apareça, não precise de muita manutenção, que isso também é uma preocupação deles. A gente refaz o layout. Então eu uso os 2 sofás que eles têm. Eles têm 2 sofás de 1,85 m, quase 2 metros. Trago um sofá de frente para o outro e utilizo a técnica de simetria, que isso resolve bastante, traz uma racionalidade no ambiente e traz uma regra no ambiente. Então, se o ambiente é muito grande, então quer dizer que ele tem muito espaço para a gente usar. Então, por que não a gente não recriar, rebater, ou melhor ainda, espelhar as soluções que a gente tivemos de um lado para o outro lado. E isso traz uma regra clássica, que é muito bonito. Por mais que os clientes não gostem de uma decoração clássica, você pode usar as regras do clássico, mas com uma roupagem mais moderna. Então a gente pegou aqui um sofá de frente para o outro. Essa mesinha aqui é uma mesinha que eles já têm, tá? Que eles não quiseram abrir mão, uma mesinha de madeira de demolição. Aqui eu trago 2 poltronas de um lado, poltronas arredondadas, porque daí a gente consegue até fazer com que elas se movam, com que elas girem, inclusive, ou se é um dia onde eles vão receber mais amigos, então há a possibilidade de até abrir a roda, né, da sala, trazendo esse sofá mais para trás e colocando mais cadeiras. E aí, como solução para não pesar o ambiente, que isso também é uma prerrogativa deles, repetir essas 2 poltronas desse lado aqui. Eu pego um tapete um pouquinho maior que ele já tem. Esse tapete aqui, até ele é um tapete realista, tá? Ele existe, mas a gente tem que fazer uma pesquisa do que tá ali também no poder aquisitivo deles, né? O nível, né, de faixa de valores que eles querem gastar com o tapete, tá? Mas esse tapete aqui, ele abraça toda a ideia ali da limitação do ambiente ali, dos sofás. E ainda já começa a resolver o problema da iluminação. Por quê? O problema da iluminação é que o pé direito é muito alto. E eles estavam usando temporariamente, porque eles não conseguiram encontrar uma iluminação que eles gostassem, somente ponto de luz. Mas aí eles colocaram lâmpadas frias, lâmpadas de LED fria, que ela dá uma sensação de iluminação, mas ela não ilumina à noite. Então, de dia, a gente não precisa de daquela iluminação fria, né? Porque a gente tem toda a iluminação natural do ambiente, que é maravilhosa. Só que à noite, por mais que eles colocassem 6, 8, 10 lâmpadas brancas, não ia iluminar o ambiente. E pior, ia dar aquela sensação de desconforto. Se você quer trazer essa sensação de estilo restaurante, então isso você pode recriar na sua casa também. Trazer a iluminação para que à noite tenha um conforto visual. Então vamos colocar lâmpadas amarelas, né? Que foi o grande boom aí. Que todo mundo usa lâmpada amarela hoje em dia. Mas não é só lâmpada amarela. É lâmpada neutra também. Então a gente vai trabalhar com 2 cenas de iluminação no ambiente. Uma aqui com lâmpadas aqui no abajur amarela. O que eu indico sempre é colocar lâmpada de abajur amarela, amarelona mesmo, sem você ter medo, que o abajur, ele não serve para trazer a iluminação que você vai enxergar, tá? Ele vai trazer o conforto visual, tá? Vai preencher até mesmo aquelas lacunas que você não tem no mobiliário. Muitas vezes essa luz amarela, ela vai fazer esse preenchimento. Karina, mas por que você só mostra a planta vista de cima em 2D? Porque essa parte de layout a gente só consegue resolver em 2D, tá? A gente precisa ter essa limitação física, até dimensionando muito bem os móveis para saber a largura
corredor, se vai ter espaço para o mobiliário, se vai ter espaço de circulação, de acessos, né, de tamanho, de dimensionamento. Então a gente resolve toda essa parte no 2D e confere depois no 3D, que aí entram mais algumas regrinhas de decoração no 3D. Então a gente girou essa mesa para ter mais acesso e trouxemos o layout das cadeiras como deve ser, porque na foto original a gente tinha 3 cadeiras de um lado, 3 cadeiras de um outro, que estavam apertadas, inclusive. Mas para essa mesa aqui, ela é uma mesa de 6 lugares, mas temos que usar cadeiras na cabeceira das mesas. Então, eu tenho 2 cadeiras aqui e mais 4 cadeiras ali dispostas uma à frente à outra. Essa cadeira também eu já trouxe um modelo, vamos ver se eles aprovam o modelo. Mas também a gente pode trazer cadeiras diferentes na cabeceira, cadeiras tipo mini poltronas. Aqui eu deixo ainda as portas, tá? Essas 3 portas. E trago pra cá, pra esse espaço aqui, um aparador com puffs. Coloquei um puff ali que não exige muita manutenção, mas pode ser puff de tecido também. Que na parede não tinha nada. Tem uns quadros ali também que não orna muito bem. Como a gente está falando de altura, tá? Mesmo que a gente está resolvendo a parte de layout aqui no 2D, a gente não pode esquecer que essa sala tem uma altura, né? Então a gente precisa resolver também o problema de dimensionamento através de espelhos, quadros, no tamanho correto. Bom, já daqui, ó, a gente já consegue apresentar algo, tá? Que já vai trazer muita mudança. Só do fato de eu trazer luminárias pra cá, no tom amarelo, fazer um novo arranjo de mobiliário, já estamos já com praticamente 80% da consultoria pronta. Deixa eu te mostrar mais no ambiente aqui do 3D. Eu usei o tom da Souvenir, que é o Tempestade no Mar. Ele é muito parecido com papel picado, um pouquinho mais escuras. Eles são bem parecidos, tá? Mas é diferente. Mas se a cliente não achar o Tempestade no Mar, pode optar também pelo papel picado, que vai fazer a mesma vibe. Pronto, gente. Coloquei uma cortina em L. Essa cortina aí seguindo no mesmo tom. Até poderia ser um tom mais claro de bege. Deixa eu até corrigir aqui um pouquinho, que a gente pode também simular tanto o tecido mais claro como o tecido mais escuro. O tecido esse seria um tecido com blackout, porque não teria nenhum problema tirar um pouco aqui da iluminação, porque a gente tem a janela lá em cima, tá? Ó, então um pouquinho mais claro, até pode ser, ó, no mesmo tom aqui, ó, um pouquinho, ó, no mesmo tom da cor da parede. E já tira aquele problema que a gente tinha com aquela porta estranha, né? A gente coloca a solução, então, a cortina. Eu até já coloquei o varão dela em preto, que a gente vai também trazer uns elementos em preto para combinar com um corrimão da escada que eles têm, preto, lindíssimo, que daí vai trazer referências. É alguns pontos, assim, né? Talvez trazer alguma coisa na luminária também, um ambiente mais preto na luminária, que vai fazer toda a diferença, tá? Olha, a gente dá mais uma visual. Eu consigo ver que ficou muito mais harmonizado. Olha que eu nem coloquei os quadros ainda, nem a iluminação. E esse tipo de ambiente eu até nem renderizo, tá? Não tá incluído, na verdade, né, o tratamento de imagem desse ambiente, porque já a consultoria de interiores ela é bem didática, né, para se trabalhar com isso. Mas, como a gente tem as IAs aí trabalhando a nosso favor, eu colocaria alguma dessas imagens na IA para ver como que ela fica, tá? Até a IA me dando, solucionando um pouco a vida e fazendo essa renderização de uma forma mais rápida, para trazer um pouquinho de estética e entendimento aí para os clientes. É isso, gente. Se você gostou, curta aqui esse vídeo, se inscreva para mais dicas como essa. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.